Um líder é alguém que entende o caminho, percorre-o sozinho e guia os outros ao longo dele. Essa afirmação simples tem um significado profundo. A verdadeira liderança não está enraizada na autoridade, no status ou no elogio público, mas está fundamentada na responsabilidade. Significa ser o primeiro a se levantar, o último a sair e assumir os fardos dos quais os outros geralmente se esquivam. Liderança é transformar-se no tipo de indivíduo que os outros são atraídos a seguir, não por obrigação, mas por inspiração genuína. No mundo de hoje, repleto de distrações constantes, barulho e imprevisibilidade, o que realmente precisamos não é de mais pessoas dando ordens ou buscando atenção. Precisamos de indivíduos que liderem com clareza inabalável, forte convicção e caráter sólido. A realidade é que a liderança não é um talento raro concedido apenas a alguns poucos selecionados, mas sim uma habilidade a ser desenvolvida, uma mentalidade a ser adotada e, acima de tudo, uma escolha consciente. Quer você esteja à frente de equipe, dirigindo uma empresa, ensinando em uma sala de aula, criando uma família ou simplesmente se esforçando para liderar a si mesmo, esta mensagem foi feita para você, pois antes de poder orientar os outros de forma eficaz, você deve primeiro aprender a liderar sua própria vida com intenção, coragem e autodisciplina. Os líderes que admiramos não esperaram que tudo estivesse perfeito para dar um passo à frente. Eles seguiram em frente mesmo quando se sentiram despreparados. Tomaram decisões que moldaram seu caráter, assumiram riscos, enfrentaram contratempos, aprenderam com seus erros e saíram mais fortes a cada experiência. E sempre começa de dentro para fora. Hoje quero orientá-lo sobre os para seio com Time Man. Princípios essenciais que podem ajudá-lo a se tornar um líder realmente excepcional, não importa em que ponto da jornada você esteja. Nos próximos minutos compartilharei ferramentas práticas, a mentalidade certa e exemplos da vida não real que podem remodelar a forma como você lidera. Vamos começar. Antes de poder liderar com eficácia um grupo, uma empresa, uma comunidade ou até mesmo sua própria família, você deve primeiro dominar a autoliderança. Esse é o verdadeiro alicerce da liderança. Se você não consegue administrar seu próprio tempo, hábitos ou atitudes, como pode esperar orientar outras pessoas? A verdadeira liderança não começa com ordens, começa com uma disciplina silenciosa e consistente. Trata-se de levantar quando o despertador toca, e não apenas quando você tem vontade de fazê-lo. Trata-se de aparecer de forma confiável e se esforçar, mesmo nos dias em que ninguém está vendo. Se você se compromete a escrever diariamente, ler semanalmente ou melhorar mensalmente, deve honrar esses compromissos. Por que isso é tão importante? Porque se você não valoriza sua própria palavra, por que alguém mais confiaria em você? Veja Denzel Washington, por exemplo. O Putana ele é conhecido não apenas por sua atuação excepcional, mas também por seu profissionalismo e abordagem fundamentada da vida. Nos bastidores, ele vive com disciplina, mantém seu círculo íntimo próximo, mantém princípios claros e defende altos padrões. É assim que a autoliderança se parece, e ela conquista o respeito muito. Antes de qualquer título, seja honesto consigo mesmo. Onde você está falhando? Quais áreas precisam de sua atenção? Quais hábitos o estão afastando da pessoa que você deseja se tornar? Resolva essas questões. As pessoas não são atraídas pela perfeição, elas são atraídas pela autenticidade, por aqueles que estão genuinamente crescendo e caminhando, e não apenas falando sobre isso. Tenha em mente o seguinte: liderança não é apenas fazer com que as pessoas o sigam, é dar um exemplo que vale a pena imitar. Não se trata apenas de estar no comando, mas de estar no controle de suas próprias reações, tempo, escolhas e atitudes. Portanto, se sua meta é liderar os outros, comece por liderar a si mesmo. Domine os fundamentos, demonstre disciplina, crie hábitos positivos e cultive a mentalidade de alguém que aparece independentemente das circunstâncias. Em segundo lugar, vamos falar sobre o poder da visão, enxergar além do momento presente. Todo líder notável começa com uma visão, algo maior do que ele mesmo, que o leva adiante, especialmente quando os tempos ficam difíceis. O presente muitas vezes pode parecer esmagador,
Contas, prazos, responsabilidades e distrações podem atrapalhar seu foco e sobrecarregá-lo, mas a visão é o que o eleva acima da rotina diária, permitindo que você veja além do barulho e imagine o que é possível, dando propósito às suas lutas e direção quando a vida parece caótica. Pense nela como um farol em uma tempestade, firme, clara e cheia de significado. Pense em Walt Disney. Muito antes de a Disneylândia existir ou de o Mickey Mouse se tornar um nome conhecido, Walt tinha uma visão. Ele sonhava com um lugar onde as famílias pudessem aproveitar o tempo juntas, onde a criatividade não tivesse limites e onde crianças e adultos pudessem fugir do comum. Ele enfrentou inúmeros obstáculos, falências, rejeição e ridicularização, e muitos o chamaram de louco. Mas Walt não deixou que os céticos o detivessem, porque sua visão era mais forte do que as críticas. É isso que diferencia os grandes líderes. Eles veem o futuro antes que ele exista, acreditam nele quando ninguém mais acredita e se apegam a ele com tanta firmeza que ele acaba se tornando realidade. A verdade é que a maioria das pessoas não sofre de falta de motivação, mas sim de falta de visão. Elas vivem sem se envolver, seguindo a rotina em vez de viverem de acordo com o projeto. Mas você tem o poder de escolher de forma diferente. Pergunte a si mesmo: como você quer que sua vida seja? Quem você quer se tornar? Que tipo de impacto você quer causar? Não espere que a clareza chegue até você saia e crie, a ponto. Quando sua visão é poderosa o suficiente, suas desculpas desaparecem. Você para de perguntar: estou com vontade de fazer isso hoje? E começa a perguntar: isso me aproxima da vida que eu quero? É assim que os líderes operam. Eles filtram cada ação pelas lentes de sua visão. Se ela os ajuda a progredir, eles a perseguem. Se ela os distrai, eles a deixam de lado. Mas lembre-se, visão não é o mesmo que fantasia. A diferença entre um sonhador e um líder é que os líderes transformam seus sonhos em planos. Eles estabelecem metas, escrevem-nas e as falam, sabendo que o que é escrito é lembrado e o que é lembrado é realizado. A visão também é dinâmica. Ela evolui com o tempo. O crescimento traz uma nova clareza. À medida que você lidera, age, tropeça e aprende, sua visão se torna mais nítida, como uma fotografia que entra em foco. O segredo é começar, olhar além da sua situação atual e imaginar algo melhor. Essa é a essência da liderança. Enxergar o invisível, lutar pelo impossível e manter o que importa mesmo quando os resultados estão distantes. Portanto, se você quer mesmo se tornar um grande líder, não viva apenas o hoje, comece a construir o futuro que deseja. Quando sua vida é guiada por um propósito, suas ações ganham força. E quando suas ações são alimentadas pela visão, você se torna imparável. Esse é o poder transformador da visão. Ela o tira da zona de conforto, elimina as desculpas e o impulsiona para a vida que você deve levar. Em terceiro lugar, vamos explorar a importância de se comunicar com clareza e propósito. Liderança sem comunicação eficaz é como um navio sem bússola, perdido sem direção e logo esquecido. Cada conversa, cada mensagem, cada frase pode influenciar, motivar e provocar mudanças. A comunicação não se trata de falar mais. Trata-se de dizer o que importa, da maneira que precisa ser ouvido. Pergunte a si mesmo: quando você fala, as pessoas prestam atenção ou não prestam atenção? Essa é uma pergunta crucial para qualquer pessoa que almeje liderar. Considere Barack Obama. Independentemente das opiniões políticas, poucos podem negar sua notável capacidade de se conectar com as pessoas por meio de suas palavras. Seus discursos iam além da mera informação, eles inspiravam. Ele tinha um talento único para tornar ideias complexas acessíveis e para tratar de assuntos difíceis com honestidade e humanidade. Essa é a marca registrada da comunicação da liderança. Você não precisa ser um orador de nível internacional para liderar, mas deve falar com intenção. A verdadeira liderança não tem a ver com o uso de uma linguagem grandiosa, tem a ver com ser genuíno e autêntico. As pessoas conseguem perceber a falta de sinceridade de longe. Elas podem nem sempre concordar com você, mas o respeitarão se você for honesto e
Verdadeiro. Eles não esperam apenas a sua vez de falar, eles realmente ouvem o que os outros estão dizendo. Eles ouvem para entender, não apenas para responder. Como ouvem profundamente, suas palavras têm ainda mais peso. Sua comunicação vem de um lugar de entendimento, não de suposição. Se você quiser liderar, deve dominar os dois lados daquele. Comunicação, falar e ouvir. Aprenda a ler a sala, fazer perguntas significativas e, talvez o mais importante, abraçar o poder do silêncio. Usado com sabedoria, o silêncio permite que os outros tenham tempo para pensar e torna suas palavras mais impactantes quando você fala. Se a sua mensagem for confusa, sua equipe ficará insegura, seus objetivos serão mal compreendidos e sua influência diminuirá. Esforce-se para ser simples, forte e memorável em sua comunicação. Expresse suas ideias de forma tão clara que até uma criança possa compreendê-las. A verdadeira inteligência não é demonstrada pela complexidade, mas pela clareza. O propósito é a outra metade essencial. Qual é o seu objetivo ao falar? Você pretende inspirar, educar, corrigir ou unir as pessoas? Antes de dizer uma única palavra, tenha clareza sobre o seu propósito. Essa é a diferença crucial entre aqueles que lideram por acidente e aqueles que lideram com meio base. Intenção. Cada palavra que você escolhe deve promover a sua missão, cada mensagem deve fomentar a confiança e cada interação deve aproximar as pessoas da sua visão. Como líder, lembre-se de que as pessoas o observam mesmo em Konemenea. Silêncio. Se suas ações estiverem em desacordo com sua mensagem, as pessoas não se lembrarão do que você disse. Elas se lembrarão do que você fez. É por isso que sua comunicação deve estar alinhada com seus valores, suas ações e suas crenças fundamentais. A coragem também é essencial. A liderança às vezes exige que você tenha conversas difíceis. Isso significa expressar o que deve ser ouvido, não apenas o que é confortável. Trata-se de oferecer correção sem desanimar e abordar os problemas sem condenar. Isso raramente é simples, mas é vital, porque liderança não tem a ver com popularidade, tem a ver com confiança. Fale com intenção, não apenas com frequência. Ouça com problema. Atenção, expresse-se com clareza e seja sempre autêntico. Você não precisa ser o mais barulhento para ser ouvido, mas precisa ser genuíno. Mostre que você se importa e deixe que suas palavras reflitam seus valores e aspirações mais profundos. Líderes excepcionais usam suas vozes para elevar, não para diminuir, para capacitar, não para restringir, para que orientar, não para dominar. Quando suas palavras e ações estiverem em harmonia e sua mensagem vier do coração, você não será apenas alguém que fala, você se tornará um líder que os outros querem seguir. Número 4. Tomada de decisão. Assuma a responsabilidade pelos resultados. No centro da liderança está um dever fundamental: tomar decisões. A capacidade de escolher um curso de ação e aceitar as consequências é o que distingue os verdadeiros líderes de todos os outros. Os verdadeiros líderes não esperam por circunstâncias perfeitas, nem se escondem atrás da mencanto. Indecisão. A indecisão impede o progresso e cria incertezas, tanto para o líder quanto para seus liderados. Uma equipe pode se recuperar mais facilmente de uma decisão errada do que de nenhuma decisão, porque pelo menos uma decisão fornece uma direção. Considere o exemplo de Rosa Parks, que não tinha um título formal nem possuía grandes riquezas, mas tomou a decisão silenciosa e resoluta de permanecer sentada. Esse único ato tornou-se o catalisador de um movimento. Essa é a essência da liderança. Às vezes, não se trata de estar no centro das atenções, mas de permanecer firme em suas convicções. Talvez você nunca seja chamado para desencadear uma revolução, mas todos os dias você enfrenta escolhas que moldam seu caráter, seu caminho e sua influência. Como você começa o dia, como lida com o estresse, se honra seus compromissos. Os líderes aprendem a carregar o peso da incerteza e ainda assim seguir em frente, confiando em sua preparação, em seus princípios e em seus instintos. O que realmente diferencia os líderes excepcionais é sua disposição de assumir a responsabilidade. Quando as coisas dão errado, eles não procuram bodes expiatórios ou culpam as circunstâncias. Esse tipo de responsabilidade conquista o respeito, pois qualquer um pode reivindicar o crédito quando as coisas vão bem, mas os verdadeiros líderes revelam seu caráter quando as coisas não
vão bem. Nem todas as decisões serão bem-sucedidas, e isso faz parte da jornada. Você cometerá erros às vezes. Desejará ter mais informações e aprenderá lições difíceis. Mas são essas experiências que moldam sua liderança. O crescimento não vem de evitar erros, mas de aprender e se adaptar. Você recalibra, ajusta e segue em frente. Menos, cada vez um pouco mais sábio. As decisões sábias são tomadas ouvindo, buscando opiniões, pesando as consequências e consultando outras pessoas quando necessário. Mas depois de reunir o que precisa, você deve agir. Esperar demais, tentar agradar a todos ou temer críticas pode impedir o progresso. A chave é desenvolver uma bússola interna forte. Conheça de redoração seus valores e suas metas, e deixe que eles guiem suas decisões. Quando seu objetivo é claro, fazer escolhas se torna Mareios, aí ouviu Oda, se tenhas Mareios. Mais simples, mesmo que nem sempre seja fácil. Com o tempo, essa clareza aumenta a confiança em seu julgamento. Comece com pequenas escolhas para ganhar impulso, e à medida que sua confiança aumentar, também aumentará sua capacidade de liderar em situações mais significativas. Não espere por permissão, seja aquele que age, que decide, que segue em frente. Liderança não significa ser impecável, trata-se de fornecer direção. As pessoas não esperam que você seja perfeito. Elas precisam que você seja genuíno, responsável e responsivo. Elas precisam de alguém que dê um passo à frente quando os outros hesitam. Essa pessoa pode ser você. Tome a decisão, assuma a responsabilidade, aprenda com ela e continue avançando. Uma escolha corajosa de cada vez. Número 5. Desenvolva os outros. A liderança não está centrada em você. Se fosse apenas sobre suas próprias realizações, ela terminaria no momento em que você alcançasse seus objetivos pessoais. Mas a liderança verdadeira e duradoura é muito mais do que o sucesso individual. Os grandes líderes não apenas escalam, eles elevam os outros à medida que sobem. Eles promovem ambientes em que as pessoas podem crescer, se destacar e, por fim, liderar a si mesmas. Liderança não é ser o herói de sua própria história, mas capacitar os outros a se tornarem os heróis das histórias deles. Embora tenha vencido campeonatos nacionais e construído uma carreira notável, o que realmente o diferenciava era seu compromisso de desenvolver jovens não apenas como atletas, mas como indivíduos. Ele priorizava o caráter, a preparação e valores como humildade, trabalho em equipe e integridade. Essa é a marca de um verdadeiro líder. Ele multiplica seu impacto investindo em outras pessoas. Com muita frequência, as pessoas que chegam a posições de liderança acreditam que os holofotes devem permanecer sobre elas. Mas se você é sempre a pessoa mais inteligente da sala, não está liderando, está limitando a si mesmo e a sua equipe. Verdadeiros líderes compartilham conhecimento, dão crédito e criam oportunidades para os outros. Eles orientam, treinam e criam confiança nas pessoas ao seu redor. Pense nas pessoas que moldaram sua vida. Talvez tenha sido um professor que viu seu potencial, um gerente que lhe deu uma chance ou um pai que o incentivou nos momentos difíceis. Essas pessoas fizeram a diferença não por controlá-lo, mas por ajudá-lo a crescer. Para ser esse tipo de líder, você deve deixar de lado o seu ego. Você precisa enxergar o potencial onde os outros veem apenas desafios. Reconheça que todos se desenvolvem de forma diferente. Alguns precisam de incentivo, outros precisam ser pressionados, alguns prosperam com estrutura, outros com autonomia. Desenvolver os outros exige tempo e paciência. Não se trata de vitórias rápidas, mas de criar um impacto duradouro. Isso significa ser consistente, disponível e solidário. Ofereça feedback que fortaleça as pessoas, não que as derrube. Se você espera disciplina, demonstre-a. Se você valoriza a comunicação aberta, pratique-a você mesmo. As pessoas não ouvem apenas o que você diz, elas observam o que você faz. Lembre-se de que o objetivo não é tornar as pessoas dependentes de você, mas ajudá-las a se tornarem confiantes e capazes por conta
Própria. Empoderamento significa dar aos outros propriedade, responsabilidade e liberdade para tentar, falhar e crescer. Você saberá que liderou bem, não pelo número de pessoas que se reportam a você, mas pelo número de pessoas que cresceram devido à sua influência. Essas são pessoas que encontraram sua voz, sua força e seu caminho, porque você dedicou tempo para orientá-las e apoiá-las. Considere o impacto que você pode ter. Você pode ser o motivo pelo qual alguém persevera, o motivo pelo qual alguém descobre seu potencial. E isso não é apenas liderança, é legado. Portanto, se quiser ser um grande líder, não se concentre apenas em suas próprias ambições. Procure maneiras de servi-los, desafiá-los e apoiá-los. Seja a pessoa que reconhece a grandeza antes que ela seja óbvia. Ajude os outros a se elevarem. Não apenas para o benefício da equipe, mas porque é a coisa certa a fazer. A verdadeira liderança é isso que eleva os bons líderes à grandeza, e é exatamente o tipo de liderança de que o mundo mais precisa. Número 6. Entanto, para os líderes genuínos, o fracasso não é um adversário, mas um mentor, um construtor e um companheiro essencial no caminho para o sucesso. Todo líder notável enfrentou o fracasso, muitas vezes repetidamente, e às vezes, de essa forma muito pública. A diferença crucial é que eles se recusam a deixar que o fracasso defina quem são. Em vez disso, permitem que ele os refine e fortaleça. Liderança não é estar sempre certo, é evoluir por meio de seus erros. É cair, refletir, adaptar-se e levantar-se novamente cada vez com mais sabedoria. Lembre-se de que o fracasso não é o fim. É uma experiência formativa. Considere Thomas Edison. Antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica, ele passou por mais de 1000 tentativas mal-sucedidas. Isso não é apenas uma figura de linguagem, ele realmente fracassou mais de 1000 vezes. Quando questionado sobre esses contratempos, Edison comentou: eu não fracassei. Essa perspectiva, essa zen de determinação inabalável, foi o que levou ao seu sucesso. Ele transformou o fracasso em feedback valioso e transformou os obstáculos em degraus. Eles enfrentam os desafios de frente, entendendo que cada obstáculo traz uma lição. Eles não fingem ter todas as respostas ou ser perfeitos. Em vez disso, permanecem humildes o suficiente para admitir: eu estava errado, e resilientes o suficiente para dizer: vamos tentar novamente. Muitas pessoas equivocadamente equiparam o fracasso em alguma coisa com o próprio fracasso, e essa é uma mentalidade perigosa. Se você vincula sua autoestima às suas realizações, cada erro parece pessoal, e é nesse momento que as pessoas desistem, não por falta de capacidade, mas porque perdem a fé em si mesmas. A liderança exige um profundo senso de segurança interior. Você deve reconhecer que sua identidade está enraizada no crescimento, não na perfeição. No entanto, se você abordá-lo de forma construtiva, o fracasso pode se tornar um de seus maiores ativos. Reserve um tempo para refletir sobre o que deu errado, aceite seu papel nisso, extraia a lição e siga em frente. Não se detenha no fracasso por mais tempo do que o necessário. Aprenda, adapte-se e tente novamente com mais discernimento. O fracasso também cultiva a empatia. Depois de passar por contratempos, você se torna menos rápido para julgar os outros quando eles tropeçam. Porque liderança não é apenas levar as pessoas à vitória, é estar ao lado delas na derrota e mostrar-lhes como se reerguer. Agora considere sua equipe. Se você estiver em uma posição de liderança, sua reação ao fracasso molda a cultura. Quando alguém de sua equipe comete um erro, você critica duramente ou oferece orientação? Se as pessoas têm medo de fracassar sob sua liderança, elas também terão medo de inovar ou tentar coisas novas. Quando isso acontece, o progresso é interrompido e o crescimento cessa. Eles incentivam os riscos calculados, comemoram o esforço e o aprimoramento e lembram as suas equipes que os contratempos não são sinais de fraqueza, mas passos em direção à força. Portanto, da próxima vez que você se deparar com o fracasso, e certamente o fará, não se esconda dele, não invente desculpas nem deixe que ele esmague seu espírito. Encare-o de frente e diga: obrigado pela lição. Siga em frente com clareza, confiança e determinação renovadas. O fracasso não diminui sua liderança.
ele o torna mais humano, relacionável e resiliente. A grandeza não é alcançada evitando-se o fracasso, mas dominando sua reação a ele. Esse é o tipo de líder em que as pessoas confiam, seguem e se lembram, não aquele que nunca vacila, mas aquele que sempre se levanta. Número 7. Mantenha-se humilde. Há um poder imenso em um líder que não precisa ser a voz mais alta, a presença mais extravagante, ou o centro de todas as discussões. Essa autoconfiança tranquila, a capacidade de liderar sem ego e de servir sem buscar aplausos, é a verdadeira marca da grandeza. A humildade não é um sinal de fraqueza, na verdade é uma das bases mais fortes que um líder pode ter. Significa ser seguro o suficiente para reconhecer que não tem todas as respostas, aberto o suficiente para ouvir e sábio o suficiente para aprender com qualquer pessoa, independentemente de seu status ou histórico. Considere o exemplo de Madre Teresa. Ela não liderava com autoridade ou alarde, mas com amor, vivia com simplicidade, servia em silêncio e doava desinteressadamente. Ela nunca buscou os holofotes, mas o mundo a notou mesmo assim. Sua influência tocou milhões de pessoas, não porque exigisse atenção, mas porque a dava. Ela não buscava o poder, vivia com um propósito. Essa é a essência da liderança humilde. No entanto, a humildade por si só não é suficiente. Você também precisa de fome, o impulso interno que o obriga a continuar crescendo, aprendendo e se esforçando mesmo depois de alcançar o sucesso. É a voz persistente que o lembra: ainda há mais a fazer. Você ainda não chegou lá. No momento em que um líder acredita que chegou lá, é o momento em que começa a ficar para trás. A fome o mantém curioso e disposto a evoluir, a fazer perguntas e a buscar soluções melhores. Independentemente de suas realizações, sempre há outro nível a ser alcançado, alguém a quem servir mais profundamente, uma habilidade a ser aperfeiçoada, ou um problema a ser resolvido. Os melhores líderes combinam humildade, reconhecendo suas limitações, com fome, o impulso para superá-las. À medida que sua influência cresce, cresce também a consciência do impacto de suas palavras, ações e exemplos. Uma palavra de cautela: o sucesso pode ser uma faca de dois gumes. À medida que você conquista mais, as pessoas o elogiam, elevam seu nome e, às vezes, o colocam em um pedestal. Se você não for cuidadoso, é fácil começar a acreditar na propaganda. Mas esse pedestal é uma ilusão, uma armadilha. No momento em que você pensa que está acima do aprendizado, da correção ou dos outros, você deixa de ser um verdadeiro líder. É por isso que a humildade deve ser uma disciplina diária. Trata-se de manter seu ego sob controle, lembrar-se de suas raízes, reconhecer aqueles que o apoiaram e reconhecer o quanto você ainda tem a aprender. Trata-se de expressar gratidão à sua equipe, dar crédito generosamente e aceitar a responsabilidade quando as coisas dão errado. A humildade se reflete não apenas em grandes gestos, mas nas interações diárias. Como você trata estranhos, como reage às críticas e como lida com os erros dos outros. Cada um desses momentos revela seu verdadeiro caráter como líder. Da mesma forma, a fome deve ser continuamente alimentada. Leia muito, estude as pessoas, faça perguntas perspicazes e cerque-se daqueles que o desafiam a crescer. Busque feedback, mesmo quando for desconfortável. Trabalhe quando ninguém estiver olhando. A verdadeira grandeza não é forjada sob os holofotes, mas na disciplina, na dedicação e no esforço diário que, muitas vezes, passam despercebidos. Portanto, permaneça humilde o suficiente para continuar aprendendo e faminto o suficiente para continuar avançando. Não importa o quanto tenha avançado, os melhores líderes não são movidos pelo ego, mas pelo impacto. Eles não buscam comemoração, mas sim fazer a diferença. E nunca param de se esforçar para melhorar, para si mesmos, para suas equipes e para a missão a que servem. Essa é a poderosa combinação que cria uma liderança imparável. Número 8. Adapte-se à mudança ou corra o risco de se tornar irrelevante. A mudança é a única constante que todo líder deve aprender a aceitar. Antes de prosseguir,
Se algo do que você ouviu até aqui te fez refletir, não ignore. Inscreva-se e vamos continuar crescendo juntos, passo a passo. O mundo está em um estado de movimento perpétuo. A tecnologia avança, os mercados mudam, as pessoas evoluem e surgem. Desafios imprevistos. Nesse ambiente em constante mudança, os líderes enfrentam uma escolha clara: adaptar-se ou correr o risco de perder a relevância. É tão simples quanto isso. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã, e apegar-se ao conforto pode deixá-lo para trás à medida que o mundo avança. Requer flexibilidade sem comprometer seus valores fundamentais e disposição para se reinventar quando as circunstâncias exigirem. Os líderes que se destacam hoje não são aqueles com planos rígidos, mas aqueles com mentes resilientes e adaptáveis. Veja Howard Schultz, por exemplo, visionário que transformou a Starbucks em uma potência global. Ele não abriu apenas cafeterias, mas criou uma experiência completa. Mas o que realmente diferenciou sua liderança foi sua capacidade de adaptação. Quando a recessão de 2008 chegou e a Starbucks enfrentou desafios significativos, Schultz não culpou simplesmente a economia ou esperou que as coisas melhorassem. Mudou de direção, não porque era o caminho mais simples, mas porque era o caminho certo. Essa é a essência da liderança adaptativa. Ser adaptável não indica indecisão ou falta de visão. Ao contrário, demonstra sua capacidade de reagir de forma eficaz. Significa que você está em sintonia com o ambiente, sua equipe e sua missão abrangente. Na realidade, a adaptabilidade é um sinal de força, não de fraqueza, pois mostra que como homem você não está preso ao ego ou à tradição, mas que se dedica a obter resultados, mesmo que isso signifique abandonar métodos ultrapassados. É claro que abraçar a mudança raramente é confortável. A maioria das pessoas não gosta de se aventurar na incerteza, mas o verdadeiro crescimento nunca ocorre dentro dos limites do conforto. Os líderes devem primeiro navegar na incerteza antes de poderem guiar os outros através dela. O passo inicial é abandonar a ilusão de controle total. Embora não seja possível prever todas as reviravoltas, você pode se equipar para responder de forma ponderada quando surgirem desafios. Onde estou ficando para trás? Que melhorias podemos fazer? No momento em que você parar de questionar, sua liderança começará a estagnar. E aqui está uma realidade que você deve enfrentar: as pessoas resistirão à mudança. Mesmo quando os sistemas antigos falham, a familiaridade oferece conforto. Como líder, sua responsabilidade é ajudar sua equipe a superar essa resistência. Você não os força a avançar, mas caminha ao lado. Mantos irinaxi, winkinaxi. Vices. Os motivos da mudança, articule a visão para o futuro, e ajude-os a reconhecer as oportunidades que o desconforto pode trazer. Muitos líderes excepcionais antecipam a mudança e se preparam para ela com antecedência, projetam sistemas flexíveis, promovem culturas em que a inovação é bem-vinda em vez de temida e reconhecem a adaptabilidade. Nos outros não é apenas para as mudanças externas que você deve estar preparado, mas também para o crescimento interno. Você não é o mesmo líder de 5 anos atrás, nem deveria ser. Cada novo estágio de liderança exige algo diferente. Uma nova perspectiva, um novo conjunto de habilidades ou um nível maior de responsabilidade. A adaptabilidade é a ponte entre quem você é agora e quem está se tornando. Ela permite que você continue progredindo, mesmo quando o caminho à frente muda. Essa qualidade mantém sua liderança relevante, eficaz e resiliente, especialmente em tempos incertos. Os líderes que perduram não são aqueles que resistem às mudanças, mas aqueles que aprendem com elas, crescem por meio delas e lideram os outros com confiança em meio a elas. Em um mundo em constante evolução, a adaptabilidade não é um luxo, é uma necessidade. Adapte-se ou corra o risco de ser deixado para trás. Mude ou se torne obsoleto. Evolua ou desapareça. A escolha é sua e seu futuro depende disso. Número 9. Construa uma integridade inabalável. Se a liderança fosse uma casa, a integridade seria seu alicerce. Sem essa base sólida, todo o resto, sua visão, sua influência, suas realizações, acabará desmoronando. As pessoas podem ficar impressionadas com suas
habilidades ou seus resultados, mas só o seguirão de verdade se confiarem em você. E a confiança não está enraizada, Choi, no carisma, mas no caráter. Integridade é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, inconveniente ou patá. Zijitia. Invisível. Significa alinhar suas ações com seus valores não apenas quando os outros estão observando, mas especialmente quando não estão. Em um mundo repleto de atalhos, promessas vazias e propaganda, a integridade se destaca como um farol na escuridão. Pode não ser chamativa, mas é poderosa, e as pessoas são naturalmente atraídas por ela. Considere Nelson Mandela como um exemplo profundo de integridade na liderança. Depois de passar 27 anos na prisão, ele emergiu não com amargura, mas com uma visão de perdão e união. Ele tinha todas as justificativas para sem nutrir ressentimento, para liderar com raiva, mas escolheu um caminho mais elevado. Essa clareza moral inabalável lhe rendeu o respeito de toda uma nação, e de fato, do mundo. Isso é integridade em ação, firme, corajosa e profundamente humana. Como líder, sua integridade é testada diariamente, em pequenas escolhas, momentos particulares e na tentação de cortar caminhos ou distorcer a verdade. A maioria das pessoas não perde a integridade de uma só vez, ela se desgasta gradualmente por meio de pequenas concessões e racionalizações. Uma pequena mentira, uma promessa não cumprida, uma desculpa desonesta, e em breve a confiança que levou anos para ser construída estará perdida. Quando você errar, admita-o. Quando fizer uma promessa, honre-a. Quando algo parecer errado, fale. Essa consistência constrói uma reputação na qual você pode confiar, e quando as pessoas confiarem em seu caráter, elas o seguirão para qualquer lugar. A integridade não se refere apenas à percepção que os outros têm de você, mas também à maneira como você se vê. Quando suas ações estão em harmonia com seus princípios, você se comporta com tranquila confiança e dorme profundamente à noite, sabendo que está fazendo o que é certo, não o que é fácil ou popular, mas o que é certo. A integridade também é evidente na forma como você trata os outros, especialmente aqueles que não têm nada a lhe oferecer em troca. Ela é revelada no uso do poder. Você eleva os outros ou procura controlar? Você serve a sua equipe ou espera que ela o sirva? A verdadeira liderança está enraizada no serviço, e o serviço sem integridade é mera manipulação. Uma maneira eficaz de incorporar a integridade à sua liderança é definir o que não é negociável. Quais são os valores que você nunca comprometerá? Honestidade, respeito, responsabilidade? Escreva-os, torne-os públicos e deixe que sua equipe os veja em ação. Um líder que vive seus valores não precisa falar constantemente sobre eles. As pessoas os verão, sentirão e confiarão neles. Manter a integridade sempre será fácil? Certamente que não. Às vezes, isso lhe custará caro, um negócio perdido, uma parceria da qual você se afasta, ou um ganho de curto prazo perdido. Mas, em troca você ganha algo muito mais valioso: credibilidade. Quando as pessoas sabem que podem contar com você para serem justas, honestas e coerentes, elas irão além, não por obrigação, mas por compromisso genuíno. Proteja sua integridade. Em cada interação, pergunte-se: estou sendo a pessoa que prometi ser? Estou cumprindo meus compromissos? Estou liderando de uma forma que quero ser lembrado? Porque, em última análise, a liderança sem integridade é mero desempenho, e esse é o tipo de líder que vale a pena se esforçar para se tornar. Número 10. Leve as pessoas a um lugar importante. Liderança não é simplesmente ocupar uma posição de autoridade, mas sim levar as pessoas adiante, vislumbrar um destino que os outros talvez ainda não vejam e ter a coragem, a clareza e a convicção de levá-las até lá. Um líder genuíno serve como uma ponte entre o presente e o possível. Todo líder deve se perguntar: para onde estou guiando aqueles que confiam em mim? Mundo Sheroy. Mim. Em sua essência, a liderança tem a ver com propósito. Trata-se de fazer uma diferença significativa, deixando-as que pessoas mais fortes, mais esperançosas e melhores do que antes de encontrá-lo. O verdadeiro impacto de sua liderança perdura por muito tempo após a conclusão das tarefas.
ecoando nas lições que você transmite, na coragem que você inspira e nos valores que você incute. Considere esta ilustração simples mas poderosa. Uma professora de uma escola de Kun, uma cidade pequena conhecida apenas como SRT, e ela não tem nenhum título importante, mas todos os dias leva energia, cuidado e crença a seus alunos. Ela vê promessa nos que não são notados, desafia os complacentes e apoia-os que têm dificuldades em casa. Anos depois, seus alunos, alguns agora médicos, líderes ou pais, ainda se lembram de sua influência. A SRTA. Davis fez mais do que ensinar matemática, ela levou seus alunos a um lugar que importava, para liderar com eficácia. Você deve primeiro entender sua própria motivação. Por que você lidera? Qual é a missão por trás de sua liderança? É para criar impacto, servir ou impulsionar a transformação? Sem um senso claro de propósito, a liderança se torna rotineira e sem inspiração. Com propósito, no entanto, a liderança se torna poderosa. Ela une as pessoas, alimenta a perseverança e gera um impulso duradouro. Mostre a eles como a jornada beneficia a todos, não apenas a você mesmo. Quando as pessoas perceberem que sua meta eleva toda a equipe, elas se esforçarão muito por você. Mas não leve as pessoas apenas ao conforto, desafia tal a ser esserias. O crescimento raramente acontece em caminhos fáceis. Os melhores líderes levam seus funcionários, com cuidado, mas com firmeza, para além de suas zonas de conforto. Eles ampliam o potencial, despertam a coragem e chamam a atenção para a grandeza, mesmo quando os outros ainda não conseguem enxergá-la em si mesmos. Liderança é mais do que simplesmente seguir em frente, é estabelecer o ritmo, verificar regularmente com sua equipe e garantir que ninguém seja deixado para trás ao longo do caminho. Os verdadeiros líderes reconhecem e comemoram cada progresso, por menor que seja, porque cada passo à frente é importante. Em vez de simplesmente fornecer respostas, eles despertam a curiosidade e inspiram perguntas. Em última análise, quando a jornada chega ao fim, o maior presente que um líder pode oferecer é a capacidade de os outros liderarem a si mesmos com confiança. Quando sua jornada terminar, as pessoas ao seu redor poderão dizer: por causa deles, eu me tornei melhor. Liderança não é buscar os holofotes ou colecionar elogios. Seu verdadeiro valor está em sua importância, que é medida pelas vidas que você toca, não pelos prêmios que recebe. Portanto, conduz as pessoas a lugares de verdadeira importância, não apenas a uma linha de chegada, mas em direção à própria grandeza. Guias, não apenas por meio de tarefas, mas por meio de uma transformação significativa. Esforce-se para ser o tipo de líder cuja influência continua a crescer, mesmo depois de você ter se mudado. No final, a liderança não se trata de ser lembrado pelo seu nome, trata-se de causar um impacto impossível de esquecer. Ao longo desta jornada, exploramos a liderança pelas lentes da Quagenado, Muyoelase pelo seu eu. Disciplina, visão, comunicação, responsabilidade, serviço, resiliência, humildade, adaptabilidade e integridade. Agora, chegamos à essência de tudo. A liderança não é uma característica inata, mas algo que você constrói conscientemente. Ela é moldada uma decisão de cada vez, um momento de cada vez e um hábito de cada vez. Ela pertence a qualquer pessoa disposta a assumir a responsabilidade por suas ações, suas escolhas e a influência que exerce sobre os outros. Ela é encontrada no professor que fica até mais tarde para ajudar um aluno com dificuldades no matropano, se podo querie, no ela manar vou restuasi, castemeixo cariuto abajo faradade caseati de restuimeixo cariuto volho de rudniama palaca, e verá de ruir de restipot. Pai que demonstra paciência e força em casa, no empresário que lidera com coragem em tempos incertos e no amigo que fala a verdade com gentileza. Isso é o que a liderança realmente é. Não se trata de um título, trata-se de fazer uma escolha. Uma escolha que você pode fazer a partir de agora. Você não precisa ter todas as respostas para começar sua
Jornada como líder, o que importa é que você comece com intenção. Apareça com disciplina, comunique-se com modô, como Gide. Clareza, haja com propósito e lidere com amor. O mundo não está procurando líderes perfeitos, ele precisa de líderes autênticos. Aqueles que aparecem quando as coisas ficam difíceis, que permanecem firmes quando é fácil perder o foco, que servem aos outros, que continuam a crescer e que nunca param de lutar por algo maior do que eles mesmos. Então, o que vem a seguir, agora é a hora de colocar em prática o que você aprendeu. Aplique esses princípios no trabalho, em casa, em cada conversa e em cada decisão que você tomar. Torne-se o exemplo em que os outros podem confiar. Torne-se o líder, que não apenas inspira, mas realmente transforma as pessoas ao seu redor. Lembre-se disso, sua liderança realmente importa. Alguém em algum lugar está observando como você vive, como lidera e como reage aos desafios. Seja a razão pela qual alguém acredita em seu próprio potencial, seja a faísca que acende a jornada dessa pessoa, e saiba que este momento não é a conclusão, é o começo, o início de seu próximo capítulo, o início de seu maior impacto e a base de um legado que perdurará muito tempo depois de você ter partido. O mundo está aprendendo a respiração em antecipação.